Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano, nós estamos aqui para a terceira parte da Revolução Francesa, certo? Nessa última parte, o que que foi a Revolução Francesa, certo? Nós já vimos aí a primeira parte, a segunda parte, e agora nós vamos finalizar aqui o que vai acontecer com a Revolução Francesa. Será que vai finalizar aí? Então nós vamos ver aí, mas é logo mais, depois da nossa vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Voltamos aqui, professor Germano, pastor Germano. Então nós já vimos aí algumas coisas que aconteceram na Revolução Francesa. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui com vocês. Nós vamos fazer aí uma rápida revisão do que nós já vimos aí do que foi a Revolução Francesa. Nós vimos aí que a Revolução Francesa ela durou cerca de 10 anos, começou em 1789 e foi até 1799. Teve bastante conflitos internos, certo? Nós vimos também que o terceiro estado ele vai romper, né, com a Assembleia Geral dos Estados e aí ele vai proclamar uma Assembleia Nacional Constituinte. E qual era o objetivo que o terceiro estado queria? Ele queria limitar o poder do rei por meio de uma constituição, certo? Nós vimos também que 14 de julho de 1789, os revolucionários eles tomaram a Bastilha, né, que era o símbolo do absolutismo lá na França. O que mais que nós vimos, pessoal? Nós vimos aí que no dia 26 de agosto de 1789 foi proclamado, né, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, baseado lá no iluminismo, pessoal, nas ideias iluministas, certo? O que mais que nós vimos aí? Nós vimos a Convenção Nacional, certo? Onde foi proclamado a República, certo? E aí formou aí a Convenção Nacional, certo? Nós vimos aí os Gerudinos, os Jacobinos, certo? Que eram dois povos, né? Eu posso colocar aqui dois segmentos da política lá, certo? De esquerda, da direita, também tinha um de centro, certo? E aí nós vamos ver hoje o desencadeamento final aí do que foi a Revolução Francesa. Então vamos lá, pessoal, certo? Então, depois que os jacobinos eles assumem, pessoal, eles proclamam lá a República, né? E aí eles mandam guilhotinar lá o Luís XVI, juntamente com a sua esposa Maria Antonieta. Eles instauram uma ditadura, certo? Nós chamamos isso na história de ditadura jacobina, certo? Então, após a execução do rei, os jacobinos, liderados por Maxime, né? Robespierre, ele vai assumir o poder. Então, quando ele assume o poder, esse camarada aqui, ele vai tomar algumas medidas, certo? Que medidas? Primeiro, recrutamento de soldados, tabelação de preços, aumento de impostos para os ricos, ensino primário gratuito, abolição da escravidão nas colônias e ampliação da proteção social. Então perceba que ele está tomando algumas medidas com o objetivo de tentar trazer uma certa igualdade, né, para os cidadãos, certo? Então perceba que eles estão tomando algumas medidas, né, para tentar sanar essa desigualdade aí que estava acontecendo na França. O que mais? Então, nós vamos ter aí dentro da história o período do terror, certo? Vai acontecer de 1793 até 1794, certo? Onde o Robespierre ele vai instaurar uma ditadura, resultando na execução de 40 a 50 mil pessoas na guilhotina, certo? Então, o que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer o seguinte: todas as pessoas que eram contra o governo dele, essas pessoas aí, elas eram guilhotinadas, certo? Então, se você fosse oposição contra a ditadura jacobina, você provavelmente seria guilhotinado nesse período aí. E aí, o que vai acontecer com a queda, certo? Nós estamos vendo aqui primeiro são os jacobinos. Em 1794, com a perda
de apoio, Robespierre e seus aliados foram presos e foram guilhotinados, encerrando aí o terror dele, né, dessa ditadura aí. E aí o que vai acontecer? Com a saída dos jacobinos, quem vai assumir o controle aí, o poder, vai ser os Girodinos, né? Os Girodinos. Eles vão retomar o poder e vão anular algumas medidas jacobinas, como o controle de preços e o fim da escravidão. Então eles vão aí desfazer algumas coisas que foram tomadas, algumas medidas tomadas aí pelos jacobinos. Vamos lá. Pessoal, depois que os girodinos eles assumem o poder, o que eles vão fazer em 1795? Os girodinos elaboraram uma nova constituição, mantendo a força, né, mantendo a França como república. Então, essa nova constituição, ela caminhava aí para uma república, pessoal, certo? E aí, ó, os girodinos também, eles criaram o diretório, que era um governo com 5 deputados eleitos. Então perceba que nós já tivemos a monarquia na França, nós já tivemos aí uma ditadura que foi instaurada pelos jacobinos, e agora quando os girodinos eles reassumem novamente o poder, eles estão instaurando agora um diretório. O que é o diretório, professor Germano? O diretório seriam 5 deputados governando a França, certo? Então, eram 5 deputados eleitos governando a França. Durante o diretório, a burguesia fortaleceu seu controle, investindo na industrialização e no comércio. Então perceba que isso daí trouxe alguns benefícios para a França, né? Principalmente para questões aí da indústria, na questão do comércio. Então esses são os 5 deputados, né? O diretório. Essa aí é a roupa de época. Vamos lá. O diretório. Então, o governo enfrentou, né, revoltas de jacobinos e monarquistas, certo? Que não concordaram muito com essa nova forma de governo, né? O diretório, certo? Enfrentaram também ameaças externas de monarquistas absolutistas vizinhas, né? Que não concordavam, estavam querendo modificar a forma de governo. Enfim, eles começaram a enfrentar a oposição. E aí, para conter os conflitos, o governo reprimiu opositores por meio do exército. Então, o governo a França utilizou o seu exército, né, justamente para reprimir aí essa oposição contra o diretório. Golpe de 18 Brumário. Então, no dia 9 de novembro de 1799, pessoal, vai acontecer aí o famoso golpe de 18 Brumário. Certo? Vai ser quando Napoleão Bonaparte tomou o poder e destruiu o governo do diretório, que estava no comando da França após a Revolução Francesa. Olha só, já estamos vendo aqui o Napoleão começando a aparecer aqui na história. O que mais que vai acontecer, pessoal? A França estava em crise política e econômica e o diretório perdeu o apoio popular. Então perceba que aí por conta das crises, tanto política como econômica, o diretório vai começar a perder força, né? Vai começar a perder o apoio, certo? E as pessoas já não vão olhar para o diretório como uma mudança, né? Já vão olhar como algo ruim para o país, certo? E aí, ó, aproveitando sua popularidade como general vitorioso, Napoleão forçou a saída dos membros do diretório e assumiu o controle. Ele usou o apoio do exército e de políticos para realizar o golpe rapidamente. Então, vamos lá. O que foi o golpe de 18 Brumário? Foi quando Napoleão ele invade o governo e tira os 5 deputados do poder, certo? De forma bem didática, bem simples, para que você possa entender o que foi o golpe de 18 Brumário. Esse evento, pessoal, vai marcar o fim da Revolução Francesa e início do consulado, né? Com Napoleão assumindo o cargo de primeiro cônsul, uma posição próxima de um ditador. O nome 18 Brumário refere-se ao mês do calendário republicano francês. O golpe simbolizou o fim da instabilidade e o início da ascensão de Napoleão, que se tornaria posteriormente imperador da França. Então, esse golpe aí, pessoal, do 18 Brumário, ele inicia o que nós falamos na história sobre
Era napoleônica, ou governo de Napoleão. Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui, certo? Nós finalizamos aqui o que foi a Revolução Francesa, certo? Na próxima aula nós vamos já iniciar a Era Napoleônica, né? Ou governo de Napoleão. Tudo bem? Então, nós vamos ficando por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima. Fui.